Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se gostar do nosso canal, nos ajude deixando o seu like. Vamos falar hoje de Banco do Brasil. O Banco do Brasil acaba de divulgar os seus resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano. Do relatório apresentado pelo banco referente aos resultados do primeiro trimestre, nós vamos destacar, primeiro, o lucro líquido auferido pelo banco. Se verificarmos o lucro auferido neste trimestre de 4 bilhões e 900 milhões, em comparação com o lucro auferido no primeiro trimestre do ano passado, de 3,3 bilhões, houve um acréscimo de 44%. Se considerarmos também a comparação entre o resultado auferido pelo banco nos 3 primeiros meses desse ano com o auferido no último trimestre do ano passado, que foi de 3,6 bilhões, houve também um crescimento de 33%. Essa grande diferença no lucro auferido pelo banco se deu em grande parte pela reversão das provisões que o banco havia feito. Se vocês verificarem em tela, vão ver que o banco havia feito uma provisão de 5,5 bilhões no primeiro trimestre de 2020, sendo que agora essa provisão está só em 2,5 bilhões. Aqui há uma diferença de 54,2% a menos, e isso contribui para que a margem financeira oferida pelo banco, a margem líquida, seja maior. Tanto é verdade que a margem financeira bruta do banco foi de 14 bilhões no primeiro trimestre do ano passado, e neste trimestre foi de 14,5%, o que dá um pequeno acréscimo de 4%. Todavia, como houve uma grande diferença nas provisões feitas nesse trimestre, a margem financeira líquida do banco, que havia sido de 8,400, subiu para 12 bilhões. Aqui há uma grande diferença de 42% a mais. Outro item que merece destaque são as despesas administrativas. No primeiro trimestre do ano passado, o banco havia gasto 7 bilhões 770 milhões nesta linha, sendo que no presente resultado gastou 7 bilhões 737 milhões, o que dá um resultado 0,4% menor. Isso é muito importante, que o banco vem fazendo um trabalho de contenção de despesas com o pessoal, o que não atrapalha o lucro que ela vem oferindo, e se tornou uma grata surpresa nesse resultado apresentado pelo banco. Se compararmos então com o resultado do quarto trimestre de 2020 nessa mesma linha, que foi de 8 bilhões 128 milhões, houve um decréscimo de 4,8%, um excelente resultado nessa linha. Um ponto de preocupação no resultado apresentado pelo banco se dá com relação às receitas de prestação de serviços. Podemos verificar que essas receitas tiveram queda tanto se compararmos ao resultado do primeiro trimestre do ano passado, quanto ao do último trimestre do ano passado. O banco lucrou 6,8 bilhões nessa linha, sendo esse resultado 6,9% inferior ao resultado auferido no quarto trimestre de 2020 e 2,7% inferior ao resultado auferido no primeiro trimestre do ano passado. Um ponto de destaque no relatório apresentado pelo banco foi a carteira de crédito ampliada. Essa carteira de crédito do banco atingiu 758 bilhões em março desse ano, um crescimento de 2,2% se comparado com dezembro de 2020. O destaque, segundo o banco, foi no crescimento do segmento PF, pessoa física, 7,1%, e de micro, pequenas e médias empresas, que cresceu 26,1%, além do crescimento do agronegócio em 6,4%.
O principal ponto, para mim, do balanço apresentado pelo banco, se daria na linha de inadimplência. E, para minha surpresa, não houve grande oscilação nos valores auferidos nesse campo. Se verificarmos que em dezembro estava em 1,90 a inadimplência superior a 90 dias, e em março ela foi para 1,95, ela se manteve quase estável e abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional, que subiu de 2,10 para 2,20. Ainda assim, um excelente resultado comparado a março do ano passado, em que essa inadimplência estava em 3,17, muito próximo à média do Sistema Financeiro Nacional. Isso se deve, em grande parte, à política de recuperação de créditos do banco, concedendo descontos para os clientes não ficarem inadimplentes. E por fim, merece destaque esse fato relevante divulgado na noite de hoje, divulgando que o banco fará uma nova remuneração para os seus acionistas, uma remuneração complementar referente a esse primeiro trimestre. Os destaques do comunicado são: o banco distribuirá o valor de 212 milhões a título de dividendos e 970 milhões a título de JCP, juros sobre capital próprio. E isso vai dar para os acionistas um valor de 7 centavos por ação no que se refere aos dividendos e 34 centavos no que se refere aos juros sobre capital próprio. Quem terá direito a esse dividendo e ao JCP serão os acionistas que tiverem as ações no dia 21 de maio deste ano. Essa é a data com, sendo que a partir de 24 de maio as ações já passam a ser negociadas como ex. Os valores, segundo o banco, serão pagos no dia 28 de maio de 2021. O banco, então, divulga uma grata surpresa para os seus acionistas, principalmente aqueles que têm o Banco do Brasil como uma ação de intuito previdenciário, ou seja, uma ação que mantém pagamentos de dividendos constantes. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Na minha opinião, o resultado do Banco do Brasil veio mais positivo do que eu esperava, muito decorrente da reversão de provisões feitas pelo banco, mas tiveram alguns destaques positivos bem interessantes, como o não acréscimo da despesa administrativa e também mantendo a inadimplência num patamar razoável. Vamos ver como o banco vai se sair, principalmente no que se refere à inadimplência, nos próximos trimestres. Hoje o Banco do Brasil está presente na minha carteira. Acho que está num preço bem atrativo. E vocês, possuem ações do BB em sua carteira? Deixe nos comentários e um forte abraço e bom investimento a todos.